Sem demoras, a gente tem conversado sobre essa mini novela da vida real, que é a história de Ruth. Então, se você, por favor, puder ir abrindo o seu texto bíblico, a sua Bíblia lá em Ruth. Hoje nós vamos ver o último capítulo, a última parte do último capítulo. Você que está em casa também, por favor, se você puder acompanhar numa Bíblia, vai ser interessante. Nós estamos vendo essa mini novela da vida real, porque é isso mesmo que parece. É um livro da Bíblia que não tem milagres, não tem grandes acontecimentos, mas tem muita vida normal acontecendo. Gente casando, gente morrendo, gente doente, fome, tem fartura também, tem sofrimento e também tem alegrias. E é também um romance. O próprio nome do livro leva o nome de uma mulher, Ruth, e todo o seu drama relacional que ela viveu durante a sua vida. Mas essa mini novela sequer começa com o personagem Ruth, começa com o personagem Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion, que viviam na cidade de Belém, de Judá. Casa do pão é o significado desse nome, mas passaram por um momento de grande escassez, de grande seca, e fugindo da fome, eles venderam suas terras e foram para Moabe. Então nós já vimos, na sua Bíblia, esse livro ele tem apenas 4 capítulos, mas para nós estudarmos aqui, eu dividi em 6 mini capítulos dessa novela. Então, o primeiro capítulo que a gente viu, quando a gente começou a estudar aqui, foi amargura. Porque Noemi, com seu marido, fugiram da calamidade, mas a calamidade encontrou eles lá em Moabe. Primeiro Elimeleque morreu, depois os 2 meninos viraram homens, se casaram, e após 10 anos, os 2 também morreram. E Noemi começou a experimentar essa dor, essa angústia, de não ter mais seu marido, de não ter mais seus filhos, de não ter nenhum neto, de não ter nenhum consolo, de estar longe da sua família, estar longe da sua terra, estar longe do seu Deus, estar longe do povo que a amava. Até que ela decidiu voltar, e uma das suas noras decidiu ir junto. Ruth disse: não me peça para ir embora, porque a partir de agora, aonde você pousar, eu vou pousar, aonde você ficar, eu vou ficar, aonde você for, eu vou contigo. Deste momento em diante, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde você morrer, eu vou ser enterrado do lado. Então ela se converteu, ela deixou o Deus Camos para servir o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. E lá, no capítulo 2, a gente viu o segundo capítulo dessa novela. Ela foi trabalhar porque as duas estavam pobres. Elas dependiam da ajuda e da benevolência, da justiça social da época para sobreviver. Então ela foi catar alguns grãozinhos que alguém deixasse em algum lugar. Um capítulo triste. Eu queria que você tentasse identificar, mais ou menos na sua vida, qual é o capítulo que você está hoje. Porque tem gente que está no capítulo amargura, tem gente que está naquele capítulo de completa dependência, depende da bondade dos outros, porque não tem de onde tirar, não tem como se sustentar sozinho, está completamente vazio de condições de lidar com a sua própria situação. O outro capítulo foi lealdade, porque diante da descoberta de que Noemi tinha um parente próximo, poderia resgatar as terras e se casar com a viúva Ruth, ela escolheu ficar com esse cara, ir atrás desse cara, conversar com esse cara para pedir ele em casamento, ao invés de escolher qualquer outro mais bonito ou mais legal. Ela preferiu cumprir o seu papel e pensar na família. Tem gente que no momento da sua vida está tendo que pesar essas coisas e se colocar em segundo plano, porque as responsabilidades são grandes. O outro capítulo foi paciência, porque depois de encontrar Boaz e pedir para ele, estenda o seu manto, a aba do seu manto sobre mim, porque você é meu resgatador, e era um pedido de casamento. Ele disse sim, mas completou o sim com quem lembra? Mas tem outro cara que tem o direito antes de mim. Então, parecia que tudo ia se resolver, mas não. Ainda tinha um último impedimento, parece que tudo vai dar errado. Então, nós somos incentivados em muitos momentos da nossa vida a ter paciência. Talvez você esteja nesse capítulo.
Você já fez o que é certo, você já se encaminhou, já voltou para Deus, está buscando fazer as coisas do jeito certo, mas as coisas não se resolvem. E quando parece para resolver, veio mais. Ainda não. Não deu. Nós passamos por isso tudo. E na semana passada, nós vimos esse capítulo que eu apelidei de responsabilidade. Boaz fez o que era certo, mesmo com o risco do cara querer casar com Ruth no lugar dele. Ele fez a sua ação de se tornar resgatador e marido de Ruth de maneira pública. Ele não mexeu pauzinhos, ele fez do jeito certo, debaixo da bênção. Ou seja, ele agiu com responsabilidade. E essa história está caminhando para o final feliz. Na semana passada, a gente viu o povo desejando bênção para aquele casal que se formaria, e parece que não tem como terminar melhor, não é mesmo? Que história bonita, vai acabar linda demais. Só que não, e eu quero mostrar isso para vocês no dia de hoje. O capítulo de hoje vai se chamar, assim que ele aparecer ali, aliás, esse negócio está bem lerdo hoje em dia, viu? Vai se chamar de lealdade. Ó, foi. Aliás, tá vendo? Olha como é que eu fico. Legado. Agora foi 2. Volta. Legado. Você sabe o que significa a palavra legado? Legado é uma herança que uma pessoa deixa para outra que fica. E ela pode ser uma herança material ou imaterial. Pode ser um valor de dinheiro, um tesouro, uma casa, ou pode ser o exemplo, a fé, a saudade, a história. Todo mundo gostaria de deixar um legado. E é por isso que a história termina muito melhor do que a gente estava imaginando, porque se a gente pensa que o final feliz seria Ruth casando com Boaz e tendo um filho, o final feliz é muito maior, e a gente vai perceber isso à medida que a gente busca entender esse texto. Antes de a gente entrar no texto de hoje, eu quero dizer o seguinte para você: se você busca refúgio debaixo das asas do Deus vivo, a sua história não é só mais uma história. Eu quero que você entenda isso, por favor. Se você está buscando um abrigo debaixo das asas do Deus vivo, está dizendo para ele: o Senhor é o meu Deus, eu quero ser fiel ao Senhor até a morte. A sua história não é só mais uma história. Será que vocês podem concordar com isso pela fé, até mesmo antes de eu... Pode ser? Não é bom saber que a nossa vida pode ter muito mais significado do que os dias que nós vivemos aqui? Que ela tem muito mais sentido do que as dores e as alegrias que a gente experimenta. Se você está em Deus, a sua história não é só mais uma história. Ela tem um legado, e ela vai deixar um legado muito, muito grande. Mas em que capítulo que você está hoje? Isso complica as coisas, porque se você está no capítulo ruim, talvez você nem consiga imaginar um final feliz, as coisas não estão acontecendo. Se você está num capítulo da sua vida que é desalentador, desanimador, fica difícil de imaginar sentido e propósito, e uma história que não é só mais uma história. Por isso, é importante que você entenda que o propósito de Deus, ele é maior do que você, é maior do que o que você está vivendo agora. Se você está triste, está vivendo a calamidade, está vivendo a amargura nos seus dias por alguma dificuldade que você esteja enfrentando, no casamento, nas finanças, no trabalho, na saúde, nos relacionamentos, não sei, talvez seja a sua alma que esteja amargurada. Se isso é grande e está te afligindo, me ouça, Deus é maior do que isso, e o propósito dele é maior do que este. Se você está num momento de extrema felicidade, é um momento gostoso da sua vida, está tudo certo, você está feliz com o que Deus tem te dado, com o descanso que Ele proveu para você nesse momento da sua vida. Também me ouça, Deus tem muito mais, Deus é maior do que isso, e o propósito dEle é maior do que isso que você está vivendo agora, e é isso que nós vamos aprender. Mais uma vez, vamos fechar os olhos e pedir para Deus falar conosco. Senhor, todos nós estamos em algum momento da nossa história e nós pouco conseguimos enxergar olhando para frente, de maneira que nós temos que ouvir a Tua palavra e crer naquilo que o Senhor diz, para entender o que aconteceu e ter esperança a respeito do que vai acontecer no futuro. Fala ao nosso coração e traz alento para todos os tipos de pessoas que estão nos ouvindo aqui ou pela internet. Que o Senhor venha trazer alento para o amargurado,
que o Senhor venha trazer também uma expansão da expectativa daquele que está vivendo dias bons. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, continuando a nossa história, hoje eu quero que você abra lá em Ruth, capítulo 4. Eu também vou abrir a minha Bíblia no versículo 12 em diante. Ruth está logo após o livro de Juízes, lá no começo da Bíblia, 6º ou 7º livro da Bíblia, facinho de achar. Ruth, capítulo 4, do versículo 13 em diante, tá? Na semana passada, nós lemos o versículo 11, o começo do capítulo, aquela negociação entre Boaz e o outro cara que era mais próximo, ele chamando testemunhas, ele dizendo, eu quero ser o resgatador, ele conquistando o direito de se casar com Ruth e recebendo a bênção das testemunhas que oraram dizendo que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família, o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel, que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. E o versículo 12 diz que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. E aí a gente chega, finalmente, no versículo 13, e eu quero que vocês me ajudem lendo o que está em destaque. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então parece que a gente está chegando no momento bom da história finalmente. Capítulo 1, como é que era o nome do capítulo? Amargura. Agora capítulo 4 do livro de Ruth. A gente poderia até chamar de felicidade, ou de doçura, de sobremesa da vida. Porque aquela que não queria ser chamada de Noemi, que significa doçura, queria ser chamada de Mara, porque a vida dela é amarga, parece que finalmente está vendo coisa boa acontecendo com uma pessoa que ela ama muito, que é a sua nora Ruth, viúva como ela, do seu filho Malom. Boaz conseguiu o direito de se casar com ela, recebeu a bênção, então levou ela para casa e tornou sua esposa. Nós temos aqui um casamento. E a coisa que me deixa muito impressionado nesse texto, fala que Boaz tinha outra esposa, então eu imagino que ele estava solteiro. E nós lembramos que ele era um gibor rei, um homem rico e respeitado. Ele tem eira e beira. E pelo jeito ele já é avançado, ele já é um homem de meia idade, no mínimo. Tanto é que ele fica impressionado de ela querer ele como marido. Vamos lá, meninas. Como é que pode um homem rico e respeitado, na cidade de Belém, com tantas mulheres, estar solteiro? Até esse momento. Eu acho isso interessante demais, porque muita gente vive uma ansiedade em relação ao relacionamento. E eu sei que tem gente que vai ouvir isso pela internet, que vai assistir depois, então eu estou falando contigo mesmo, moça, que quer se casar. Ai meu Deus, será que eu vou encontrar? Né? E hoje em dia se fala de alma gêmea, isso e aquilo, alguém que me complete. Você viu que nessa história não teve nada disso, foi tudo super racional. O cara assumiu o compromisso, porque queria cuidar daquela mulher e pronto, ele encarou aquilo como uma responsabilidade, um dever. Isso não significa que ele não amou ela e que ela não foi feliz. Porque muito antes do sentimentalismo, da emoção, da química, tem que vir a responsabilidade, a maturidade, a honestidade para lidar com relacionamentos. E muitas ficam aflitas, não tem mais ninguém, será que eu não encontro alguém, aqui na igreja não tem, acho que eu vou procurar na igreja tal. Ruth não estava procurando, mas ela encontrou. Deus reservou Boaz solteiro até aquele momento. Deus já tinha preparado aquele encontro. Por isso é muito melhor, ao invés de viver ansioso, descansar em Deus. Quando? Numa história que um homem rico e respeitado, temente a Deus, benquisto na sociedade, estaria solteiro até essa altura. Ora, Deus o preservou assim para aquele casamento que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos nesse versículo 13. Uma outra coisa muito importante, percebam que o casamento deles não é um casamento misto.
Apesar de nós termos conhecido Ruth no capítulo 1 como uma moabita, e lembrarmos que as mulheres moabitas tinham uma péssima fama. Vocês lembram que o homem com o nome Moabe era filho de uma das filhas de Ló, que embebedou o próprio pai, deitou com ele, engravidou dele, e aí nasceu Moabe. E dali em diante os moabitas e as mulheres moabitas eram conhecidas por sua perversão, e elas foram usadas por Balaão para desviar os homens de Israel, fazendo com que eles se entregassem à impureza sexual, praticando perversão com essas mulheres, e depois à idolatria. E por conta desse pecado, chamado de Baal Peor, Deus, num só dia, consumiu 24 mil pessoas. Moabita não era um bom partido. E aí pode ser que alguém pense, Boaz, está indo caçar mulher fora do povo de Deus, fora da aliança, mas não é o caso, porque no momento que Ruth deixou a sua terra, deixou o seu povo, ela também deixou a sua família e deixou o seu Deus. Ela disse, o teu Deus será o meu Deus. E desde então ela começou a seguir esse Deus e foi reconhecida na cidade de Belém, apesar de ser moabita, como uma mulher virtuosa. Toda a cidade sabe, Boaz disse que você é uma mulher virtuosa, é uma mulher temente a Deus, é uma mulher que segue o caminho de Deus, é uma mulher que honra e louva a Deus com suas atitudes, com seu comportamento. Então não, Boaz não está se colocando num casamento misto, num jugo desigual. Ruth converteu primeiro. Agora tem certas pessoas que acham que podem arriscar se colocando num relacionamento com uma pessoa que não crê na mesma coisa, não caminha no mesmo caminho. Provérbios fala, como andarão dois juntos, se não há entre eles acordo? Como que eles vão caminhar buscando a bênção de Deus, se um acredita em Deus e o outro não? Se um é submisso à palavra e o outro não? Por isso, se você está solteiro, toma cuidado. Tem certas mudanças que só o Espírito Santo é capaz de fazer no coração de uma pessoa. Então não traga para si a responsabilidade. Não pense assim, menino, ó, pastor, eu encontrei um cara legal, a única coisa que falta é ele se converter ao Senhor Jesus, mas não vamos dar um jeito nisso. Minha filha, não. Deixa o Espírito Santo dar um jeito primeiro, e aí depois você pensa nisso. Algumas pessoas na história da nossa igreja passaram por dores e amarguras sem fim, justamente por burlar ou desobedecer essa instrução tão preciosa, infelizmente. Por outro lado, nós temos o exemplo, hoje não está aqui, mas eu vou falar. Eles já falaram, eu vou falar de novo. Nós temos o exemplo da Marilene, que com 16 anos se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e quando percebeu que o seu namorado, noivo na época, não estava muito interessado em andar nos caminhos do Senhor, foi e entregou o anel para ele e disse, então, agora o meu coração pertence a outro. Se você quiser vir comigo, é naquele caminho, e eu não posso mais continuar fazendo com você as mesmas coisas que eu estava fazendo até agora. Agora eu temo a Deus. E terminou com o coração partido esse relacionamento. Não muito tempo depois, um rapaz fez aniversário e ganhou da sua ex-noiva e ex-namorada uma Bíblia com a dedicatória, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ao ler esse versículo, de uma maneira sobrenatural, foi tocado pelo Espírito Santo, ajoelhou-se ali mesmo e entregou o seu coração para Jesus e começou a vir para a igreja, abandonou o seu caminho para seguir outro caminho. Marilene começou a olhar para o Arnaldo dizendo, esse cara realmente me quer, né? Porque está fazendo de conta que está na igreja para poder casar comigo, até que ela percebeu que era algo autêntico. Os dois se batizaram no mesmo dia, no final daquele ano. O que vocês acham desse casal? Tem quantos anos de casado eles já? Vai fazer 30 quase. O que vocês acham desse casal, gente? Alguém já foi abençoado? Algum casal aqui já foi abençoado por esse casal de alguma forma? Dá um tchauzinho. Opa, estava esperando que ia ser um ou outro. Ah, pois é. Eita!
É melhor fazer do jeito certo do que arriscar do jeito errado. E daqui a pouco eu tenho uma palavra para outras pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, que também precisam ouvir algo muito importante. Mas evitem o jugo desigual. Evite se colocar numa história que pode se tornar trágica. Deixe Deus agir, não queira agir no lugar dele. Espere ele agir como ele agiu na vida de Ruth, ok? Uma outra coisa que a gente vê aqui com muita clareza é a questão do relacionamento sexual. Ela já tinha encontrado com ele na calada da noite, lá na eira. E o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Ele acordou, assustou-se, aqui mulher, quem que é essa mulher que está deitada aqui? Ele falou, sou eu, Ruth, eu quero que você case comigo, porque você é meu resgatador, você tem esse direito. Ela fica aqui, né, pela manhã eu vou resolver esse negócio, mas não é bom, ninguém fica sabendo que você esteve por aqui não. Né? Leva aqui a cevada, não vai de mãos vazias embora, e não aconteceu nada. Mas agora no capítulo 4, versículo 13, depois que ela se tornou sua esposa, Boaz teve relações com ela. Pastor, mas isso é coisa antiga, coisa quadrada. Se todos fizessem isso, as doenças venéreas seriam muito raro na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Se todos fizessem isso, os casamentos seriam muito mais puros do que eles são. Graças a Deus eu posso dar para vocês o meu exemplo. Eu também, minha esposa não está aqui, eu vou falar depois, né? Ela briga comigo. Eu também casei com uma mulher no dia 1º de janeiro. Olha, o que está acontecendo comigo hoje, cara? 1º de julho. Eu estava pensando no ano e errei o mês, de 2006, isso eu não esqueci. E só depois desse dia é que eu tive relações com a minha esposa. E sabe o que eu descobri na minha vida? Foi a melhor relação da minha vida. Eu não tenho nem outra para comparar. Vocês estão entendendo? A minha esposa é a melhor amante que eu conheci em toda a minha vida, porque ela é a única. Enquanto o mundo prega que você não pode casar sem primeiro fazer um test drive, porque vai que você não gosta, isso é loucura. A Bíblia fala que a relação sexual é algo tão profundo que os dois se tornam uma só carne. Então muitos de nós, se formos entrar por esse mundo, vamos viver uma vida de impureza, de fornicação, e é possível que daqui a pouco não estejamos casados com uma pessoa pura, e nem sejamos uma pessoa pura, mas cheia de passado, cheia de marcas, cheia de feridas. Por isso eu falo para os adolescentes e jovens que estão aqui, o mundo vai ensinar outra coisa para vocês, mas escuta o que a palavra de Deus está dizendo para vocês. Guardem-se para o casamento, preservem-se para o seu casamento. Você, mocinha, é como um jardim. Mantenha a porta desse jardim fechada e trancado. Ele é particular, ele não é público. Por isso você não precisa mostrar o seu corpo para atrair olhares de nenhum manezão que gosta de roubar manga no quintal dos outros. Mantenha tudo com cerca viva alta, ok? Mantenha tudo guardado para o seu marido. A mesma coisa os rapazes. Para que ficar brincando? Para que ficar flertando com moças e mais moças? Guarde toda a sua afeição, todo o seu empenho, toda a sua dedicação para aquela que será a sua esposa. Siga o exemplo de Boaz, siga o exemplo de Ruth, que se preservaram até o dia certo, para fazer o negócio no lugar certo, no ambiente certo e depois do compromisso certo. Porque se alguém não quer assumir o compromisso de cuidar de você, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, essa pessoa não tem o direito de desfrutar nada íntimo com você. E vice-versa. O compromisso vem primeiro, a intimidade vem depois. E é assim que casamentos se sustentam por muito tempo. Eu poderia falar de muitos outros benefícios que nós teríamos se seguíssemos esta ilustração, mas o tempo é curto. Mas uma coisa eu posso dizer: se você está falando isso, pastor, mas você tem que ver que tem o mesmo tanto de divórcio entre crente e descrente. Tem o mesmo tanto de adultério entre crente e descrente. Então não tem diferença nenhuma, então isso não adianta de nada. Mentira.
Isso é mentira. Quem aqui tem carteirinha de academia? Pagou aí esse ano? Alguém tem, não? Você está indo? Fala a verdade. Agora? Quantos meses você pagou? Quantos dias você foi? Né? Às vezes a gente tem carteirinha de academia e não vai na academia. Quantos de vocês foram sócios de clube e foram lá 2, 3 vezes? Ah, não, mas tá barato, vou pegar. Aí vai e faz. Daqui a pouco não vai, não usa. Então, quando essas pessoas vão fazer esse tipo de pesquisa e dizer que o mesmo número de divórcio dentro da igreja e fora da igreja, eles se esquecem de perguntar uma coisa. Você é cristão? Eles dizem, sim. Ah, então tá. Então você é evangélico? Né? Então tá. Mas perguntam, você é evangélico de carteirinha ou você é evangélico de verdade? Jesus é o Senhor da sua vida? De verdade? Você lê a Bíblia? Você faz oração? Você frequenta a igreja? Qual é a assiduidade? Porque se nós levarmos a sério quem é crente de verdade e quem é crente nominal, e compararmos, né, o crente de verdade com o crente nominal, o que vocês acham que vai acontecer com a estatística? A estatística não mente. E apesar de na igreja casarem-se mais cedo, os casamentos têm muito mais probabilidade de durar muito mais. Apesar de casarem sem ter relações antes, os casamentos de gente crente de verdade, que ama o Senhor Jesus, são mais felizes, os pais são os melhores, as mães também são as melhores, a estrutura é melhor, comparando alhos com bugalhos. Quem faz a pesquisa do jeito certo não pode deixar de ver que há uma diferença estatística entre aqueles que são de Jesus e que fazem as coisas do jeito certo e aqueles que não são. Do jeito de Deus funciona melhor. Certo, pessoal? Cadê os pais de adolescente? Depois vocês conversam com eles. Passa para eles isso o quanto antes. Porque o mundo está bombardeando ele com outras ideias. Bom, depois da relação, acontece que Deus abençoou Ruth da seguinte forma. O Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Isso é no mínimo interessante, porque antes de ser casada com Boaz, Ruth foi casada por 10 anos com Malom, e não teve nenhum filho. Mas agora, abençoada por Deus, Deus permitiu que ela tivesse um filho, exatamente como as pessoas e as testemunhas oraram por Boaz na hora que ele conseguiu o direito de casar com ela. Que o Senhor abençoe e faça de você um homem próspero, abençoe a sua posteridade para se tornar muita gente, como o nosso antepassado Pérez. Aquela bênção proferida pelo povo de Deus foi atendida por Deus. E Deus abençoou eles com uma posteridade. A mulher que em 10 anos não teve filho, agora finalmente teve um filho. Isso é, no mínimo, interessante, muito melhor com Deus do que longe de Deus, porque nós temos fé e nós temos esperança e nós sabemos que as coisas podem ser bem diferentes do que elas são exatamente agora. Vamos lá para o versículo 14, com a graça de Deus. Se tivesse alguém lá em cima passando para mim, acho que ia ser melhor, viu? Aí foi. Então, as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. A história continua. As mesmas mulheres que quando Noemi voltou de Moabe perguntaram: é Noemi? Não é Noemi? E ela diz: não me chame de Noemi, eu sou Mara. Agora as mulheres gostam dessas coisas, né? Agora elas estão vendo um filho, e elas estão alegres, louvando o Senhor, dizendo para ela: louvado seja o Senhor que hoje proveu. Mas quando Noemi chegou, ela chegou reclamando de Deus, dizendo: cheia eu saí, vazia eu voltei. Deus tirou tudo. É verdade ou é mentira? Quem dá a vida, quem tira a vida? É verdade?
E por isso ela estava amargurada. Mas o mesmo Deus que tira, também é o mesmo Deus que provê. Nós não entendemos quando Ele tira. E é por isso que eu quero que vocês ampliem a percepção de vocês hoje, para entender que Ele tem os seus propósitos, que são maiores do que a nossa vida. Mara chegou contando para aquelas mulheres: eu estou amargurada, eu saí daqui com marido, eu saí daqui com 2 filhos, eu saí daqui com sonhos, mas agora eu volto sem nada, eu volto sem ninguém, eu volto sem fé, eu volto sem esperança. E a comunidade, aquelas mulheres, participaram com ela daquele momento ruim. Tentaram consolá-la naquela situação. E agora a mesma comunidade de fé está com ela no momento bom. Eu fico feliz que vocês estejam aqui hoje. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Sabe por quê? É tão gostoso isso aqui. A gente poder compartilhar uns com os outros, tanto dos momentos bons, quanto dos momentos difíceis. Isso acontece comigo, às vezes até na mesma semana. Semana passada, eu estava triste, por conta da Rô, e do que aconteceu com o tio Cid. Mas naquela mesma semana, eu estava guardando um segredo que me deixava feliz. Uma filha dessa igreja, Simone, que teve câncer, que achava que nunca mais iria engravidar, está grávida. E ela contou o segredo e disse: não conta para ninguém. Então eu estava guardando a felicidade. Olha, 2 sentimentos, 2 realidades, uma morte, uma vida. E aconteceu de novo essa semana. Essa semana eu fui convidado para consolar a Fabi e o Jô, que perderam a tia da Fabi. Fui no enterro, prestei minhas condolências. E ontem à noite descobri que um outro casal, cujo uma das pessoas é membro da igreja, está grávida. E mandou aquele videozinho com os sapatinhos. Na família da fé, nós podemos compartilhar a dor, nós podemos compartilhar e multiplicar a alegria, e isso é tão importante. É muito melhor do que ficar sofrendo sozinho num canto, participando de uma igreja de verdade, sendo conhecido, não tendo vergonha de expressar o que está passando. Percebam, Mara, ou Noemi, não teve vergonha de dizer: eu estou amargurada, eu estou triste, Deus está bravo comigo, Deus me tirou tudo. E agora, ela é incentivada pelas mulheres, dizendo: louvado seja o Senhor. Olha o que Ele está fazendo na sua vida. O momento mudou, o capítulo é outro. Passou pela tristeza, mas agora está experimentando alegria em comunidade, Mas, de fato, Deus tirou. E Deus, agora nesse instante, proveu. Outra coisa importante de destacar, mais uma vez no livro de Noemi, é que há muita oração. E aí começam as orações. Olha lá. Que este menino seja famoso em Israel. E a outra, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Mais oração. Filhos abençoados em nome de Deus, trazem alento ao invés de aflição. É impressionante como que o povo ora, como que o povo fala que Deus te abençoe nesse livro. Você tem falado isso para os seus filhos? Você tem falado isso para a sua esposa, para o seu marido? Porque às vezes a gente está chateado e é muito mais fácil reclamar, não é não? Não é, né? Eu reclamo às vezes, sabe? É que lá em casa só eu sei ligar e desligar. O resto das pessoas sabe ligar, mas não sabe desligar. Então eu reclamo. Estou quase botando um sensor em tudo quanto é lâmpada lá em casa. Aí eu reclamo. Mas além da reclamação, que pode acontecer, nós devemos criar essa cultura de abençoar uns aos outros. Sábado, um dia de descanso lá em casa, eu estava no sofá, os 3 filhos do lado, a mulher ali na poltrona. Eu falei: Carol, dá uma olhada nisso. Olha que bênção. Quando eu casei com você, era só nós 2. Olha o tanto de tesouro que a gente tem. A Clarinha já fez assim. Ai. Né?
Samuel já está quase do tamanho da Carol, o Levi do meio, aí eu elogiei os três, esse cara assim, nossa, no meio do filme, o que está acontecendo? Mas é porque eu senti alegria naquela hora, e quis celebrar e louvar a Deus por essa bênção, foi Deus que deu, aleluia. E abençoe os seus filhos, abençoe eles de manhã, abençoe na hora de dormir, abençoe sua esposa, abençoe seu marido, porque quando a bênção, vou repetir isso mais uma vez, filhos abençoados trazem alento ao invés de aflição, e é por isso que eles falam que Ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, é isso que elas querem, então é isso que elas pedem a Deus. Peça o que você quer, peça o que é melhor, abençoe, não amaldiçoe, abençoe os seus filhos no casamento deles. Essa semana, a Clarinha, pai, você vai orar com nós? Vou. Pai, eu quero que você ore em inglês hoje. Aí eu orei em inglês. Ela nem sabe que eu orei para o futuro marido dela. Mas eu já estou orando, vai que não aparece um que não é o Boaz, a gente tem que chutar ele logo. Quero só o Boaz para cima. Orei, abençoando eles, abençoando tanto o presente como o futuro, como eles estão fazendo nesse texto, essas mulheres estão fazendo nesse texto, orando, porque filhos abençoados cuidam ao invés de dar trabalho, filhos que seguem o Espírito de Deus, que se submetem à instrução de Deus, são alento para o pai, são alento para a mãe, são alegria para a sociedade, são pessoas que somam e não que dão prejuízo. Por outro lado, filhos amaldiçoados, que não se sujeitam, rebeldes, e que só ouvem reclamação, que não ouvem alguém os abençoando, podem se tornar isso mesmo, uma grande maldição, um câncer nos ossos. Quem aqui deseja algo como isso para a sua vida? Então, ao invés de amaldiçoar, abençoe. Deus nos deu autoridade para abençoar, Deus nos deu autoridade para amaldiçoar. Então, abençoe filhos, esposas, parentes, todos eles da melhor forma. Continuando, mais um destaque ainda nesse versículo. Elas louvam a Deus, falam desse filho, que vai cuidar dela na velhice, né? Ele é filho de sua nora, que a ama. Eu quero que vocês leiam para mim o resto. Que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Quantos filhos ela perdeu? 2. Quantos netos ela tinha? Nenhum. Então, ela perdeu 2, perdeu o marido, ganhou uma nora. Só. Perdeu 3, ganhou uma. Perdeu 3 homens, ganhou uma mulher. Vamos fazer as contas aí. Se for pela força, como é que vai ser esse negócio aí? Muitas vezes a gente fica só lamentando o que a gente perdeu. Mas escute o que eu vou te dizer. O que você tem é mais útil do que o que você perdeu. Você não pode fazer nada com o que você perdeu. Mas você pode ser abençoado através daquilo que Deus preservou. Então, como dizia minha mãe, não fica chorando leite derramado. Lava o fogão. Não fica lamentando o que não aconteceu, o que foi embora. O sonho que morreu. Começa a sonhar de novo. Vive com o que você tem, não com o que você não tem. Senão a gente vai ficar caindo na ambição, na vaidade, na inveja, na amargura, na tristeza. E isso não é caminho para ninguém. Você vai ficar emocionalmente doente se você ficar fazendo conta só do que você perdeu. Olha para o lado. Noemi tinha do seu lado uma nora que era melhor do que quantos filhos? 7. A nora que ela não criou. A nora que era moabita, adoradora de Camo, se converteu e se tornou para ela muito mais importante do que 7 filhos homens. E vocês sabem que 7 é o número da perfeição, é o número que carrega a ideia de completude. É como se estivesse dizendo, Ruth é tudo o que Noemi precisava. Nem mais nem menos. Ruth é tudo o que ela precisava, ela não precisava do menino. Ia ser estranho esse negócio Malom casando com Boaz, não ia dar certo. Precisava de uma Ruth para casar com Boaz. De outra forma, não daria certo. Por isso, você também na sua vida, louve a Deus pelo que você tem. E trabalhe com o que você tem, porque isso já é mais do que o suficiente. Deus não erra nas contas. Nós erramos, Ele não erra. A Bíblia fala que nós temos, da parte de Deus, tudo o que nós necessitamos para a vida piedosa e para o nosso crescimento espiritual. 2 Pedro, capítulo 1, se você quiser dar uma olhada,
Você vai encontrar. Você já tem. Deus já providenciou para você tudo que você precisa para crescer, para se desenvolver e para experimentar a vontade de Deus na sua vida. Versículo 16. Noemi pegou o bebê. Não. Noemi pegou o bebê, aninhou. O povo nem fala assim mais, né? Você sabe o que significa isso, né? O que ela fez? Ó, abraçou aqui pertinho. O que a gente faz com o bebê? Não tem jeito de fazer outra coisa, não é isso mesmo. Aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança, de novo, disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu dei o nome para esse último capítulo dessa história de legado. Mas poderia ser felicidade. Porque no começo ela perdeu as terras, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a alegria, perdeu tudo. Ela fala: estou vazia e amargurada. E agora, no final do capítulo da mesma história, ela ganhou uma filha que vale mais que 7 filhos. Ela ganhou um genro. Ela ganhou as terras porque Boaz resgatou. E ainda de quebra, ganhou um neto. Que para ela é como um filho. É muito impressionante esse contraste. Ela era amargurada. Nesse momento você acha que ela está como? Feliz. Ela era pobre. Mas agora que as terras foram compradas de volta, ela é próspera, rica. Ela olhava para a sua vida e falava: Deus está arrancando tudo de mim. Deus é contra a minha pessoa. E agora, quando o próprio povo diz: Deus proveu, como é que ela é? Deus está contra ou a favor dela? Ela está vendo Deus a favor. Ela foi assolada pela morte, repetidamente, o marido e depois os 2 filhos. Mas agora ela é visitada pela vida, na vida do neto. Que coisa impressionante. Como é que uma história pode dar uma reviravolta tão grande assim? E com isso eu quero consolar o coração daqueles que estão sofrendo com qualquer dificuldade. Tenha calma. Como diz o povo por aí, o mundo dá volta. E as tribulações, por mais que elas durem, a Bíblia fala que elas são sempre passageiras. O sofrimento de Noemi durou bastante tempo. Ela lamentou não ter marido, nem filhos e nem netos, por muito mais de 10 anos. Mas um dia esse lamento acabou. E ela celebrou a vida. As coisas mudam. A dificuldade passa. Elas são superadas. Deus abençoa. Deus sustenta. Então não ache que esse é o seu destino. A dor, a angústia, o problema, a dificuldade, a crise, não é o seu destino. É só um ponto no meio da estrada. É só uma parada. É só uma fase pela qual você tem que passar, mas ela vai acabar chegando no final feliz. E quando você olha para esse texto, fica parecendo que esse é o final feliz. Mas o texto ainda não acabou. Então este não é o final feliz. A felicidade de Noemi não é o objetivo final de Deus. E aí eu repito a frase que eu falei no começo: o propósito de Deus é maior do que o que você está vivendo agora, seja amargura, seja felicidade. Eu vou repetir mais uma vez, que tem gente que está distraído. O propósito de Deus é maior do que o que você está vivendo agora, seja amargura, seja felicidade. Ela está como agora? Feliz. A gente pode achar que pronto, chegou-nos finalmente, a história pode acabar, mas o propósito de Deus é muito maior do que a gente está vendo aqui. Deus não existe para satisfazer os nossos planos. Deus não existe para satisfazer os sonhos de Noemi, como ela desejava. Pelo contrário, Noemi, Ruth, Boaz, mesmo Elimeleque, Malom e Quilion, existem para satisfazer os planos de Deus. Isso aqui é importante, eu preciso da sua atenção. Tem muita gente que confunde isso, e aí acaba se tornando uma pedra de tropeço, uma pessoa complicada de se lidar, uma pessoa que tem dificuldades até com Deus. Está prestando atenção? Vou repetir. Deus não existe para satisfazer os nossos planos. Somos nós que existimos para satisfazer os planos de Deus.
Não somos nós que dispomos de Deus, é Deus que dispõe da gente. Você não pediu para nascer, Ele te criou com um propósito. E esse propósito é maior que a sua felicidade. Eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro, mas é muito importante que a gente faça isso. Muitos cristãos em muitas igrejas pregam um evangelho egocêntrico por aí, dizendo que tenha fé, Deus vai te dar. Tenha fé, isso vai acontecer. Então a pessoa começa a se relacionar com Deus de uma maneira egoísta. Deus, quando é que o Senhor vai me dar? Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Deus, quando é que o Senhor vai me curar? Deus, o Senhor está demorando. Parece que ela é o cara que esfrega a lâmpada e faz os pedidos para o gênio da lâmpada, que está obrigado a dar o pedido. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é o seu Criador, que desde antes de você nascer já definiu o seu propósito. Não é Ele que tem que se encaixar nos teus planos, é você que tem que se conformar aos planos dEle. Isso fica evidente agora, nos últimos versículos, capítulo 18. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou... Acho que eu pulei 2 aí, não foi não, doutor? Não mesmo? Está no 17? Então vamos lá. Gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Alguns de vocês já têm tempo demais de igreja para saber que esse Davi aqui é o Davi, o homem segundo o coração de Deus, o melhor rei de Israel. O plano de Deus é maior do que uma vida. Deus não estava apenas interessado em consolar Noemi. Deus estava interessado em cada geração, até que Davi nascesse. Deus executa o seu propósito geração após geração. Durante uma vida inteira, nós só vemos um pedacinho de todo o plano, mas o plano de Deus é muito maior do que a minha própria vida, do que a sua própria vida. Nós sequer fazemos ideia o que Ele tem planejado para a nossa descendência, para o mundo, para aqueles que virão depois de nós. Por isso, nossas vidas também significam mais do que pensamos que significa. Quando você está casando, não é só um casamento. Se você tem um filho, não é só mais um filho, não. Faz parte de um propósito eterno, de um plano que superpassa 2, 3, 4 gerações e muito mais, como nós vamos ver daqui a pouco. Se você enfrentou a dor da morte, não é só mais uma morte, não. Deus completou o propósito na vida daqueles que Ele levou. Se você está passando por dor, não é apenas dor e sem sentido, não. Deus tem um propósito até quando nos aflige. Se você está passando por sofrimento, não imagine que não tem sentido. Há sentido, sim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Eu vou dar um tempinho para você achar que esse está lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 5. Aliás, vamos começar lá no versículo 1. Abriu? Alguém pede misericórdia ou tem misericórdia? Então fomos, todos. Versículo, só acompanha a leitura. Mateus 1, 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Você fica pulando genealogia na Bíblia, hoje você vai ver que é importante. Vai lá. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez. Já ouviram esse nome? E Zerá, cuja mãe foi Tamar. Já ouviram esse nome? Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão.
Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Opa, olha ali, gente, está escrito ali em cima. A mesma genealogia. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Nós temos uma cananita e uma moabita aqui. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Versículo 8. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim. Pastor, você não vai parar? Não. E seus irmãos, nascidos do tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, mãe, aquela que deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. O propósito de Deus é muito maior do que a sua história. Para quem achou que Deus estava dando um final feliz para Noemi, para Ruth, para Boaz, Deus estava providenciando um pai, ou melhor, um padrasto, para o seu filho, que viria 24 gerações depois. Vocês entendem que Deus tem um propósito muito maior do que você? Você entende que tudo o que acontece não foge dos planos dele? Então você deve tentar entender e confiar no que ele está fazendo e se sujeitar. Porque se você ficar brigando pela sua felicidade, talvez você não consiga obedecer a Deus e fazer o que Ele quer. A sua felicidade é bom, mas existe algo melhor: cumprir o propósito para o qual você existe. E quanto mais nós cumprimos esse propósito, mais felizes nós nos tornamos. Mesmo em face à morte, nós nos tornamos felizes e satisfeitos, porque não existe nenhuma missão maior do que glorificar a Deus com a nossa vida. Marido, glorifique a Deus no seu casamento. Esposa, glorifique a Deus no seu casamento. Ai, pastor, mas eu casei para ser feliz. Não, o propósito de Deus para o seu casamento é muito maior do que isso. Pai, mãe, ai, pastor, meus filhos me dão tanto trabalho. O propósito de Deus na sua maternidade, na sua paternidade é muito maior do seu conforto. Dá trabalho mesmo, mas existe uma razão. Deus tem algo grande para realizar que você nem imagina. Continua firme, continua crendo no Senhor, confiando nele. Faça como Ruth. Deixe o que você tem que deixar, deixe todo o ídolo, deixe os deuses falsos. Deixe até o seu bem-estar em segundo plano. Ela abandonou tudo porque uma mulher velha precisava dela e não tinha mais ninguém. Ela não escolheu o marido dela como muitas querem escolher, o mais bonito, o mais rico. Ela procurou aquele que tinha o direito de ser um resgatador. Cadê a emoção? Cadê o romance? Essas coisas são secundárias. Elas são secundárias. O mais importante é glorificar a Deus. Eu vou fazer 2 aplicações. Primeiro, para aquelas pessoas que não se batizaram, não são discípulos de Jesus ainda, estão paquerando, namorando, ou estão casados com um discípulo de Jesus. Se esse é o seu caso, se você está namorando com alguém, ou mesmo casado com alguém que é discípulo fiel de Jesus, mas você não é, eu
tenho um recado para você. Na genealogia de Jesus, 2 mulheres foram citadas, pelo menos. A primeira foi Raabe. Raabe não é descendente de Abraão. Raabe fazia parte do povo cananeu, que seria expulso e vomitado da terra, porque Deus tinha se cansado deles. Era uma idólatra, era uma perversa. Na realidade, a profissão dela era prostituta. Mas quando a cidade estava cercada pelos exércitos israelitas, e os espias foram lá para dar uma olhada, ela abandonou a fé nos seus próprios deuses e colocou toda a sua fé no Deus de Israel. Ela protegeu os espias, ela assumiu compromisso. Eu vou deixar vocês irem com vida, eu vou proteger vocês arriscando a minha própria vida. Quando vocês tomarem a cidade, quando o Deus de vocês entregar a cidade, nossa cidade, na mão de vocês, não me matem, preservem a minha família. E os caras fizeram um acordo com ela: deixa um sinal na sua janela. A janela ficava no muro, e se esse sinal estiver aqui, ninguém vai fazer mal, nem para você, nem para os seus. Gente, quando o povo gritou no 7º dia, depois da 7ª volta, o que aconteceu com a muralha? Como é que esse cordão vermelho ficou nessa janela? Sabe que essa janela ficou de pé? O fato é que ela foi reconhecida, preservada junto com a sua família. E desde aquele momento ela deixou de ser cananita e se tornou membro do povo de Deus. Ela se tornou a mãe de Boaz. Ela ajudou a educar Boaz no caminho certo, que ele se tornou aquele homem respeitado. Ela se tornou parte do povo de Deus. Então você que está namorando, ou paquerando, ou casado com alguém cristão, por que você não entra também? Raabe entrou. Nessa história também tem Ruth, a moabita, abandonou tudo e se tornou parte do povo de Deus, uma mulher virtuosa. Por favor, você também está sendo convidado a fazer parte do povo de Deus. Eu tenho uma outra notícia para você. Apesar de ser filho de pastor e de uma mulher cristã, eu não fazia parte do povo de Deus. Eu não sou descendente de Abraão, não sou judeu. Mas há algo que aconteceu em Efésios 2:11, que diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Há salvação para todo aquele que crê, e mesmo aquele que não era povo de Deus, pode se tornar parte do povo de Deus. Basta somente crer e entregar a sua vida para Jesus. Faça isso, para você ter um casamento, um relacionamento onde os dois amam e servem o Senhor Jesus Cristo com todo o coração, onde os dois estão submissos à palavra de Deus. Não tem como ser melhor do que isso. Isso é para você também, por isso eu deixo o convite para que você faça essa decisão hoje. Mas além disso, eu também quero falar para aquelas pessoas que estão aqui hoje vendo que pode ser que nós estamos passando por dias terríveis e tristes. Noemi experimentou morte, o marido, depois um filho, o outro filho. E se nós começarmos a fazer as contas aqui na Nova Jerusalém, parece que nós temos mesmo experimentado dores e dores e dores. Esses dias na reunião de oração, uma segunda-feira muito dolorosa, o Rodrigão chorou muito, dizendo que saudade que eu tenho de fulano, de ciclano, de beltrano, e foi citando os nomes que eu não vou citar hoje para não esquecer ninguém. E aí a gente fica com aquela sensação: poxa, parece que está todo mundo morrendo, partindo. E o pior, parece que nós não estamos tendo filhos na mesma velocidade, e a casa está ficando vazia.
Sendo bem sincero com vocês, irmãos, hoje, a gente precisa olhar a realidade e ver o que está acontecendo. E olhando para a realidade, a verdade é que a Nova Jerusalém está morrendo. Está acabando. Não é? É o que Noemi via, minha família está acabando. O nome do meu marido vai sumir. Eu sei que ela pensou, é o fim. Mas não era. E eu não acredito que é o fim para nós, não. No entanto, percebam que nesse último capítulo, Ruth casou com Boaz. E só assim eles tiveram um filho. A igreja é como se fosse Ruth. Ruth não podia ter filho sozinha. Ela precisava de um marido. A igreja também não consegue ter filhos sozinha. Ela precisa de um marido. Boaz é como Jesus. E é só em íntima comunhão com Jesus que nós podemos gerar filhos. O que me leva a questionar e avaliar o grau de intimidade que eu e você temos tido com Jesus. Ele disse, sem mim, vocês nada podem fazer. Se nós queremos ter filhos na fé, nós não podemos sozinhos. Porque a semente da fé é Jesus. Quem tem. É Ele que carrega a divina semente. O que me deixa preocupado, o que nós estamos fazendo então que nós não estamos gerando filhos? Não estamos conseguindo evangelizar nossos amigos, nossos parentes. Nós temos alguns sim, eu vou louvar a Deus pela vida da Thelma que está ali. Mas gente, a gente está despedindo mais do que recebendo novos. E isso deve nos deixar tristes. E deve nos aproximar de Cristo. Para que nós possamos novamente ser abençoados e férteis. Para que a mensagem de Cristo em nós seja poderosa. Para vencer o pecado. E libertar os cativos e nós termos novos nascimentos. Eu não sei vocês, mas eu quero levar isso bastante a sério nos próximos dias. Eu quero me aproximar mais de Jesus, porque eu não tenho poder para gerar nenhuma vida, nem em vocês, nem lá fora. Mas eu não queria fazer isso sozinho. Então eu quero pedir que vocês que estão vindo, que viram essa história tão bonita, o propósito de Deus quando trouxe você para essa igreja não termina no que Ele já fez na sua vida. Não termina. Deus sonha que as pessoas que você vai alcançar, alcancem outras e outras, e isso permaneça até Jesus voltar. Então nós não estamos aqui para ser felizes, nós não estamos aqui para ser ricos, nós não estamos aqui para ter paz, para ter saúde, para ficar orando por nós e termos uma vida boa. Nós estamos aqui porque Jesus tem um propósito na nossa vida que nós queremos que Ele complete, e é muito maior do que essas coisas que todo mundo busca. Nós queremos gerar filhos, nós queremos frutificar. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Se alguém está passando por um capítulo ruim, estenda as suas mãos para frente. Eu vou orar para que Deus te dê forças para que esse capítulo passe e você chegue no momento bom. Ok? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento também. Faça uma oração no seu lugar. Jesus, eu quero fazer parte do povo de Deus. E aqueles que não têm gerado filhos como eu, vamos renovar a intimidade com Cristo para que nós tenhamos o poder de gerar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Hoje nós percebemos que o Teu propósito é maior que o nosso, que os Teus planos são melhores do que os nossos, que os nossos são até pequenininhos demais comparados com os Teus. O Senhor, ó Deus, levou Elimeleque, levou o Malom, levou o Quilion, e parecia que era uma desgraça só a história de Noemi, mas tudo que o Senhor fez, ó Deus, foi preparar o caminho para que o Teu Filho Jesus Cristo tivesse um pai, dezenas de gerações adiante. O Senhor também pensou no rei Davi, que solidificou o reinado debaixo do seu controle, e foi um rei abençoado para a nação de Israel. Escreveu os salmos que nós cantamos hoje,
Então, Deus, o Senhor não só pensou no povo de Israel daquela época, mas no teu Israel que nós fazemos parte. Hoje, nós não conseguimos, ó Deus, perceber para o futuro as implicações da nossa vida, mas nós só queremos, ó Deus, que o Senhor glorifique o teu nome nela. Que o Senhor glorifique o teu nome no meu casamento, na minha vida, no meu ministério. Que o Senhor glorifique o teu nome na vida de cada homem, de cada mulher, casado ou solteiro que está aqui, jovem, adolescente ou idoso. Deus, glorifica o teu nome. Cumpra os teus propósitos na nossa vida. Aqueles que estão passando por dificuldade, que estão no capítulo da amargura, fortalece, Senhor Deus, que eles consigam permanecer firmes, voltando para perto do Senhor. Ainda que a amargura dure, que o Senhor os sustente, e que haja lugar de descanso, que haja alento, que o Senhor venha coroar de alegria essa dor que um momento vai passar. Abençoa, Deus, aqueles que como Raabe e Ruth, um dia estiveram perdidas, que eles também se tornem parte do povo de Deus. Compartilhe a fé, ó Deus, compartilhe esperança, que eles venham sonhar em fazer parte do povo de Deus, e ter o Senhor por Pai no céu, se sujeitando ao Senhor durante toda a vida. E abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa a Nova Jerusalém, faz com que cada membro nessa igreja viva uma vida íntima com Jesus Cristo, e que o poder dele gere em nós a capacidade de produzir filhos, de fazer discípulos, de pregar o Evangelho com autoridade, a fim de que novas pessoas venham somar conosco nessa família que vai durar para sempre. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Somos estrangeiros, cansados de andar